Boa noite, meu irmão, minha irmã. É uma alegria ter você aqui conosco neste último encontro do nosso curso dos 4 temperamentos. Você que nos acompanha já há algum tempo, sabe da história desse curso e do empenho de tantas pessoas para que ele se concretizasse. Nós agradecemos imensamente ao nosso ramo de famílias, da Liga de Famílias aqui do Movimento de Chança de Curitiba, a irmã Doralice, nossa assessora, que prontamente deu seu sim também a esse curso, e aos nossos dirigentes de ramo, o Ricardo e a Grazi, por abraçarem também essa iniciativa. E a você, que de uma forma ou de outra nos ajudou, participando, mandando as suas perguntas e, acima de tudo, divulgando, né, esse curso para tantas e tantas pessoas. Um curso que hoje é um sucesso graças a você, meu irmão e minha irmã. Nessa noite, no encerramento, nós temos o sorteio também do nosso kit. Nós vamos pedir por uma questão de ordem prática, como vocês que estão nos acompanhando e que querem participar do sorteio, participaram da última live e desta, que até umas 8h15 nos mandem as hashtags, para que nós possamos preparar os papéis para o sorteio, tá ok? As perguntas fiquem à vontade de ir enviando pelo canal do YouTube, ou também pelo WhatsApp do grupo, né, que nós temos do curso. E a participação de vocês, como eu disse, é fundamental e muito importante para que nós tenhamos esse sucesso no nosso encerramento. Vamos apresentar, então, as pessoas que vão nos ajudar neste último encontro a podermos entender um pouquinho mais dos temperamentos na educação dos filhos. E, quem sabe, de quebra também na convivência que nós temos em família e também com os nossos cônjuges. Eu quero dar as boas-vindas à Adriana de Abreu. Ela fala desde o Rio de Janeiro, ela é casada, mãe de 4 filhos, é diretora do Colégio Porto Real e especialista em orientação familiar. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Boa noite, Adi. Boa noite, todo mundo que está em casa acompanhando nessa iniciativa desse curso para ajudar a formar melhor as nossas famílias, né? É uma alegria muito grande poder participar desse projeto com vocês. Muito obrigado. E apresentamos também, mais uma vez, para quem ainda não conhece, Lucilene Alciati, psicóloga especialista em avaliação psicológica, psicologia clínica com foco em casal e família, que atua no Seminário Maior da Arquidiocese de Sorocaba. Oi, Lucilene, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje com a presença muito esperada da Adriana. Uma alegria ter você aqui, Adriana. Obrigada. Obrigada, Lucilene. Lucilene, seja bem-vinda também. Nós gostaríamos, então, de passar para ti a palavra, Lucilene, para que você nos contextualizasse em breves palavras o que você puder nos passar do que a gente caminhou até aqui, só para o pessoal poder ter mais um apanhado aí. Fique à vontade, Lucilene. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, nós tivemos aí 4 encontros conversando sobre temperamento. Basicamente, em cada encontro, nós falamos a respeito de um dos temperamentos, tiramos algumas dúvidas, mas não se acanhem. Se quiserem aproveitar para tirar alguma dúvida que surgiu agora, ou se quiser voltar em algum assunto, é a hora, hein, gente? A hora é essa, aproveitem, tá? E para a gente começar essa conversa, Adriana, eu queria que você comentasse um pouquinho qual é a importância da gente olhar para o temperamento na educação dos filhos. Bom, nós fizemos aí 4 encontros, onde em cada encontro nós tivemos a oportunidade de falar de um dos temperamentos, de uma maneira geral, falando sobre relacionamentos, sobre relacionamento conjugal, filho, trabalho. E hoje eu queria muito começar esse bate-papo, Adriana, perguntando para você qual é a importância da gente olhar para o temperamento na educação dos filhos. Então, Lucilene, a gente sabe, né, que o temperamento ele é algo inato, né? A gente já nasce com um determinado padrão de as impressões do mundo, né? Ao que o mundo impacta na gente, existe um determinado padrão de percepção disso e também um determinado padrão de resposta
a isso, tá? Então, se nós não conhecemos, se nós não identificamos esse tipo, né, de resposta, nessa forma, esse jeito, né, como os nossos filhos vão responder às nossas ações, né, a forma como eles escolhem e estão se colocando no mundo, o que vai acontecer? A gente vai ficar um pouco perdido, a gente vai ficar um pouco incomodado. Por quê? Porque nem sempre os nossos filhos, né, se eles têm um temperamento diferente do nosso, os nossos filhos vão reagir de uma forma diferente. E qual é a nossa percepção? A nossa percepção do mundo é de acordo com o nosso temperamento. Então, a gente começa a achar que o filho está desajustado, que o filho não está bem, que o filho tem um problema, né? Mas a gente não está entendendo que aquilo ali é a forma natural dele se colocar. Então, nós, enquanto adultos, precisamos ter acesso a esse conhecimento, estudar isso, para, a partir daí, a gente conseguir pensar em estratégias para melhorar o nosso relacionamento com os nossos filhos, né? E assim conseguir, de fato, de verdade, educá-los, né? E eu acho também, Adriana, eu queria saber a sua opinião, mas eu fico pensando que quando a gente tem esse ponto de partida, né, esse ponto de vista, ai, quanta calma traz pra gente, né? Porque dá um medo tremendo aquilo que é diferente, né, Adriana? Sim, um medo, uma insegurança, né? Meio claro para todo mundo que os filhos são diferentes, mas eu não sei se estava claro para as mães que o meu jeito de ser mãe também precisa estar adequado ao temperamento do meu filho. Para isso, eu preciso gastar tempo olhando para ele. Eu preciso investir tempo, prestando atenção. Como é que esse menino reage? Como é que essa menina reage diante das coisas e das situações? Isso. E muitas vezes, né, quando... Né, no meu trabalho, no meu dia a dia, tanto na escola quanto agora no meu curso, né, as mães vêm e me pedem dicas. Eu falo, não, olha, essas dicas, no fundo, vão sair de vocês. Me conta aí, o que você tem observado? O que você tem visto? E na medida que elas vão colocando, né, não, porque eu vi isso, a ideia vem, nossa, mas eu acho que eu podia fazer então isso. Eu falei, tá vendo? Você é capaz de ter as ideias, porque de fato, quem convive com seu filho, quem está ali no dia a dia, quem está ali na hora, captando realmente os detalhes das reações, é a mãe, não sou eu, né? Não é você, Lucilene. A gente tem uma ideia geral que pode balizar um pouco essa observação, mas o sucesso mesmo aí do processo todo está nesse olhar atento da mãe. Né, nesse desejo de realmente conhecer o filho, se relacionar com o filho, daí vão surgindo, né, as ideias e o mais importante, né, que é a perseverança da mãe, né, esse amor da mãe que não desiste do filho, porque, poxa, a Adriana deu aquela super dica que funcionou com a fulaninha e com a beltraninha, e comigo eu tentei, funcionou 2 dias e nunca mais funcionou. Mas é perseverança, né? Humano, é gente, não é máquina que você, pum, resolveu. Né? Então, vai depender da sua perseverança, da sua insistência, da sua paciência nessa relação. Né? Até porque, né, Adriana, criança, eu brinco muito aqui, né? No meu consultório eu brinco assim, criança é um serzinho muito perspicaz. Se você for mais ou menos, a criança saca na hora que, não, peraí, a minha mãe tá assim só agora, daqui a pouco ela volta lá, aquele modelo antigo. Exatamente. Né? Isso é passageiro, já sei. Mamãe não é de demorar muito nas mudanças dela, isso é passageiro. Deixa eu insistir mais um pouquinho que ela já volta quem ela era antes. A criança não é boba, é isso mesmo, ela é muito atenta, porque e eu acho isso também muito interessante, né, Adriana? A criança tá com o botão do observe e aprenda ligado o tempo todo. Então, nós estávamos aqui falando, né, Lucilene tinha me perguntado aqui da importância, né, desse conhecimento dos temperamentos para a educação dos filhos, para o relacionamento, né? E aí eu vou voltar aqui do princípio onde eu falo, né, que muitas vezes a gente, por não saber, não conhecer o temperamento dos filhos,
né, a gente achar que todos são iguais, né, a gente acaba se frustrando muito com o nosso processo de educá-los, né, porque a gente acha que, poxa, eu estou tratando todo mundo igual, eu estou educando todo mundo igual, e com um funciona, e com o outro não funciona. O que acontece? Né? Então, justamente, o temperamento é algo que mostra para a gente, né, é uma característica da nossa criança, que mostra como ele reage, né, aos impactos do mundo, como ele recebe os impactos do mundo e como ele reage a esses impactos. E mesmo que a gente saiba, né, já bem identificado o temperamento, né, mesmo 3 crianças sanguíneas, elas não são absolutamente iguais, né, porque o temperamento, como eu comentei, né, como eu gosto de falar, como o padre Paulo Ricardo fala, né, temperamento vem aí dos temperos, né, é uma mistura de características onde a gente tem uma predominância de um determinado temperamento. Então, se a criança, né, essa mistura, ela acontece com poucas pitadas dos outros temperamentos, um prevalece, e aí fica fácil identificar o temperamento do nosso filho. Agora, às vezes, não, a gente tem essa mistura um pouco mais equilibrada, e aí a gente vai estudar a fundo para conseguir decifrar aí realmente qual é o temperamento dominante do nosso filho. Então, a gente não pode querer, né, enquadrar os nossos filhos num quadrinho, né, numa gavetinha, não, ele é colérico, então tudo que se fala de coléricos, o meu filho tem que apresentar. Mas ele não apresenta essa característica, então ele não é colérico? Não, ele é colérico. Né? Na dominância das suas reações, ele tem essa dominância de colérico, mas nada impede que algumas características não estejam presentes e características de outros temperamentos estejam presentes. Então, como eu falei, não vai nunca existir uma fórmula mágica, algo, né, que você possa enquadrar perfeitamente o seu filho para poder trabalhar com eles, receitas perfeitas de como eu vou atuar com o meu filho. Então, isso não vai existir. O estudo de temperamentos é algo para despertar o nosso conhecimento sobre o nosso filho específico, sobre cada um dos nossos filhos. Ele é um fio condutor para esse estudo, é um fio condutor para o nosso relacionamento. Quanto mais a gente entender, quanto mais a gente se relacionar a partir desse entendimento, aí sim a gente vai conseguindo construir as fórmulas específicas para cada criança. Né? Então, cada filho é único, cada pessoa nesse mundo é única, né? Mas temos essas tendências nas quais a gente pode se balizar para ajudar essa nossa missão, né, de educar aí os nossos filhos. Eu acho muito bacana, Adriana, quando você fala dessa necessidade da gente olhar para os nossos filhos. Eu, pessoalmente, adoro essa perspectiva que você traz quando estuda temperamento, porque eu penso que o estudo do temperamento tem essa bandeira, sabe? Olha para ele, né? Isso. Ok, a gente talvez esteja meio claro para todo mundo que os filhos são diferentes, mas eu não sei se estava claro para as mães que o meu jeito de ser mãe também precisa estar adequado ao temperamento do meu filho. Para isso, eu preciso gastar tempo olhando para ele. Eu preciso investir tempo, prestando atenção. Como é que esse menino reage? Como é que essa menina reage diante das coisas e das situações? Isso. E muitas vezes, né, quando... Né, no meu trabalho, no meu dia a dia, tanto na escola quanto agora no meu curso, né, as mães vêm e me pedem dicas. Eu falo, não, olha, essas dicas, no fundo, vão sair de vocês. Me conta aí, o que você tem observado? O que você tem visto? E na medida que elas vão colocando, né, não, porque eu vi isso, a ideia vem, nossa, mas eu acho que eu podia fazer então isso. Eu falei, tá vendo? Você é capaz de ter as ideias, porque de fato, quem convive com seu filho, quem está ali no dia a dia, quem está ali na hora, captando realmente os detalhes das reações, é a mãe.
Não sou eu, né? Não é você, Lucilene. A gente tem uma ideia geral que pode balizar um pouco essa observação. Mas o sucesso mesmo aí do processo todo está nesse olhar atento da mãe, né? Nesse desejo de realmente conhecer o filho, se relacionar com o filho. Daí vão surgindo, né, as ideias e o mais importante, né, que é a perseverança da mãe, né? Esse amor bem. que não desiste do filho, porque, poxa, a Adriana deu aquela super dica que funcionou com a fulaninha e com a beltraninha, e comigo eu tentei, funcionou 2 dias e nunca mais funcionou. Mas é perseverança, né? É ser humano, é gente, não é máquina que você, pum, resolveu. Né? Então, vai depender da sua perseverança, da sua insistência, da sua paciência nessa relação, né? Até porque, né, Adriana, criança, eu brinco muito aqui, né? No meu consultório eu brinco assim, criança é um serzinho muito perspicaz. Muito. Se você for mais ou menos, a criança saca na hora que, não, peraí, a minha mãe tá assim só agora, daqui a pouco ela volta lá, aquele modelo antigo. Exatamente. Né? Isso é passageiro, já sei. Mamãe não é de demorar muito nas mudanças dela, isso é passageiro. Deixa eu insistir mais um pouquinho que ela já volta a quem ela era antes. A criança não é boba, é isso mesmo, ela é muito atenta, porque e eu acho isso também muito interessante, né, Adriana? A criança tá com o botão do observe e aprenda ligado o tempo todo. Então, a gente, às vezes, deixa de prestar atenção nos filhos por causa da correria e tudo mais, mas eles nunca estão ali, ó, filmando o tempo todo, não é isso, Adriana? Sim, as crianças estão, né, vamos lá, eles não têm muito o que fazer, vamos lá, né? Sim, eles não têm preocupações, a preocupação deles, meu fone aqui também é esquisito, deixa eu... Você me ouve, Lucilene? Ouço sim, tá tudo bem para mim. Então, a preocupação deles é estar conosco, né? A preocupação deles é nos agradar, né? Ou, dependendo do temperamento, nos desafiar. Sim. E, para isso, o que acontece? Eles precisam conhecer a gente. Então, a maquininha da cabecinha deles é o tempo todo conhecendo os pais, conhecendo os pais. Eles estão nesse processo o tempo todo. E a gente, como a gente tem muitas preocupações, a gente acaba, né, não dedicando tempo para esse processo de conhecimento dos filhos, que é tão importante. Então, muitas vezes, os nossos filhos nos conhecem muito mais do que nós os conhecemos. Sim. Porque a gente precisa de tempo de convívio, né, para poder conhecer o filho, a gente precisa de um olhar atento para conhecer o filho, e depois precisa de um tempo para estudar isso, né, para pensar sobre isso. Né? O que aconteceu no dia de hoje? O que aconteceu nessa semana? Que detalhes, né, eu pude observar de comportamento, de reações? Eu costumo falar, né, Lucilene, de cada mãe tem um caderninho lá separado com aquelas disciplinas lá, uma para cada filho. E de vez em quando ir lá anotar o que observou, o que aconteceu naquele dia, o que está precisando melhorar, o que você não soube lidar. E pelo menos uma vez por semana parar e pensar a respeito daquilo. Né? Isso aí. Que aí vai tirar ideias, é daí que vai botar a cabeça para funcionar, para, de fato, ter essas ideias para atuar com as crianças, né? Então, Adriana, quando você fala do caderno, eu escuto que você já é uma dica super importante, que você está dizendo para a mãe assim, ó, para de reagir, né? Faz um plano, não é? Assim, presta atenção na ação e para de reagir ao seu filho, né? Observa, analisa e vê o que de fato vai trazer resultado. É assim? Exatamente. Educar, né? Educar uma criança, a gente tem que estar sempre antecipando, a gente tem que estar sempre adiante deles. Então, se eu já sei que meu filho tem determinadas posturas, determinados comportamentos, eu já deixo, né, a coisa planejada ali. Então, se ele reagir dessa forma, como eu vou atuar com ele? Eu tenho que deixar isso pronto. Por quê? Porque no improviso, Lucilene, qual é a nossa tendência? É reagir de acordo com o nosso temperamento. E muitas vezes as ações do nosso temperamento são ações que vão contra, que são muito desfavoráveis ao temperamento daquela criança.
Sim. Então, a gente bota tudo a perder. A gente está querendo acertar, né? E bota tudo a perder. Agora, se eu sei, então, que meu filho tem um temperamento completamente distinto do meu, eu sei, né, em geral, qual o tipo de dificuldade, né, que meu filho apresenta, o tipo de reação, eu vou lá e me organizo e penso, não, toda vez que ele agir dessa maneira, eu vou reagir dessa. Toda vez que ele fizer isso, é assim que eu vou corrigir, né? E aí sai do improviso, né? A coisa sai pensada, sai estruturada. E um dia que ele tem uma reação que te pega de surpresa, aí você vai lá e anota no caderninho. Né? Essa aqui eu vou anotar para poder pensar e estudar, para da próxima vez eu não ser pega de surpresa e não fazer besteira. Né? E é isso mesmo, é esse planejar, é ter um plano de educação. Né? E eu fico pensando também, Adriana, que quando a gente olha nessa perspectiva que você está trazendo, a gente deixa de fato a responsabilidade dessa relação com o adulto, né? Porque nós somos os responsáveis da relação, né? Não dá para a criança nos dizer o que tem que ser feito, o que ela gostaria que fosse feito, enfim, né? Tem uma frase que eu digo sempre que eu posso, né? Quando eu converso para ele, eu digo assim, gente, nós temos que parar de perguntar para a criança se ela quer. Você quer ir para a escola? Você quer tomar banho? Meu Deus, né? Você existe na vida da criança justamente porque ela precisa de uma direção, de uma condução, né? Então você não está ali para realizar desejos. Isso. É no máximo perguntar: você quer ir com essa camiseta ou com essa? Sim, é. Onde é possível que ela opte, né? Sim. Você já entra, mas já com as opções. Isso. É. Isso mesmo. Bom, Adriana, eu queria agora te pedir que você pudesse trazer um pouco para nós de dicas mesmo, né? Por exemplo, eu gosto muito, eu sou uma mãe melancólica, né? Não sei se todo mundo que me conhece sabe disso, mas eu sou uma mãe melancólica. Então, me interesso demais pelas suas falas de mãe melancólica, porque mãe já é um ser culpado, mas se for melancólica, ai, Adriana, que dureza, não é? São as mães mais difíceis para a gente trabalhar, não é? Sim, Porque a mãe melancólica, quando ela encasqueta com uma coisa, né, é difícil ela aceitar que o outro tem uma percepção do mundo diferente, Sim. tem uma forma de entender o mundo diferente, tem uma forma de reagir diferente, né? Então, a tendência dela, de fato, é fazer, né, daquela maneira que ela sabe que funciona para ela, funcionou para ela, né? Mas para o seu filho sanguíneo não vai funcionar, não é? Para o seu filho colérico não vai funcionar, para o seu filho melancólico até pode funcionar, né? E para um fleumático, de repente, também, mas para os quentes não vai funcionar, né? Então precisa estar muito atento, né? Então, o que você acha, Lucilene, de eu botar aqui uns traços gerais do comportamento infantil, tá certo? Para cada temperamento, e eu pontuar aqui algumas coisas onde a gente precisa ter mais atenção. Nossa, acho ótimo. Então, tá. E aí, à medida que eu tiver aqui alguma coisa em relação a cada tipo de temperamento de mãe, também eu faço um comentário. Né? Perfeito. Então, para quem estiver aqui pela primeira vez até, né, ouvindo a gente e nunca parou para pensar, ou pelo menos, né, fez o curso, mas pensou no temperamento só, o seu próprio temperamento enquanto adulto e do marido. Então, vamos pensar um pouquinho aqui sobre o temperamento das crianças, né? Então, uma criança colérica, né, um temperamento quente, né, um temperamento de expansão, mas, ao mesmo tempo, um temperamento seco, né, um temperamento onde a criança, já desde muito cedo, né, ela tem muito claro o que ela quer, ela já tem muito bem definido, né, os seus desejos e os seus propósitos mesmo. A gente consegue identificar na criança, desde muito cedo, a capacidade dela de ter um propósito, tá? Então, é uma criança que, em geral, é uma criança bem segura de si. Ela tem um olhar seguro,
é uma criança que costuma aprender muito rápido, ela tem uma capacidade de observação e de entendimento do mundo muito aguda, né? Ela é uma criança que também tem muita energia, gosta muito de desafios, ela é praticamente movida a desafio, gosta muito de competir, né? Ela sempre quer ser o melhor, né? E isso não tanto para diminuir o outro, mas porque ela se sente tão capaz, né? Então ela precisa colocar aquilo para fora, ela quer ser a melhor, né? E se esforça de fato para isso. É uma criança que tem uma certa dificuldade de demonstrar carinho, né? Ela não é uma criança que tem muita delicadeza. O carinho, o afeto da criança colérica, em geral, é corporal, é muito duro, digamos assim, né? Ela reage empurrando, abraçando, dando cabeçada, né? Apertando o pescoço. Esse é o carinho da criança, em geral, da criança colérica, né? É uma criança que insiste muito nas suas ideias, que insiste muito nas suas tarefas até conseguir. Ela pode ter, no momento de frustração ali, que ela está tentando, não consegue, ela pode ter um momento de fúria, onde ela joga tudo para cima, porque ela não conseguiu, porque a ideia dela é fazer até conseguir. Mas se os pais dão um espaço para ela se acalmar, né, ela consegue se acalmar, ela consegue voltar para o centro dela e ela, por ela mesma, ela volta e continua insistindo até conseguir. Tá? É de uma perseverança linda, né? Sim, sim. Agora, em função disso, teimosa, né? Uma criança que teima muito nas suas ideias, nas suas vontades, se irrita facilmente, né? Chegando até, como eu falei, assim, enfurecer, dependendo, porque ela coloca a meta dela na cabeça e vai ficar ali até conseguir, né? Então, se alguma coisa acontece de modo a atrapalhar essa conquista, ela vai se enfurecer. É uma criança que não consegue admitir que está errada, né? Ela está sempre certa, ela quer ensinar os pais não sabem direito das coisas, é ela quem sabe, né? Ela não tem muita sensibilidade para os sentimentos das pessoas, nem das outras crianças, mas ela não é, de fato, não é porque ela tem pouca sensibilidade que ela vai ser uma criança má, ela não vai maltratar. Sim. Ela tem uma certa dificuldade de perceber um pouquinho isso, né? E às vezes ela pode até se mostrar uma criança um pouco carente, né? Quando as coisas não saem muito do jeito dela, ela fica um pouquinho também ali ensimesmada, né? E precisando de um apoio, né? Às vezes a gente acha que a criança colérica não precisa de um apoio, mas no momento de calma, de tranquilidade, onde essa criança não está fazendo nada, esse é o momento que a mãe tem para chegar perto de um colérico, né, e oferecer um apoio emocional a ele. Ele não precisa de apoio emocional quando ele está fazendo, quando ele está atuando. Né? Quando ele está atuando, sai, deixa ele concentrado, fazer o que ele tem que fazer. Tá bem? Agora, o que acontece? Né? Se a gente não identifica a nossa criança colérica e não começa a atuar com ela da melhor forma possível, o que vai acontecer? Essa criança ela vai ter uma dificuldade em reconhecer a autoridade lá na frente, na adolescência. Tá? A criança colérica, ela disputa a autoridade, ela quer mandar. Sim. Então, ela quer definir, ela quer mandar, e se ela é o tempo todo tolhida nesse sentido, né? Se os pais não permitem que ela tenha alguma voz em casa, ou se os pais não reconhecem o valor dela, a capacidade dela de autonomia e de liderança dentro de casa, né, ela vai se tornar aí um adolescente rebelde, onde no momento que ele se sente realmente forte para contestar e quebrar totalmente os padrões e as regras com os pais, essa criança, esse adolescente vai fazer isso. Tá? O adolescente colérico, ele tem força para isso. Uhum. Então, se a gente quer evitar esse tipo de conflito na adolescência,
Agora é o momento da gente trabalhar com os nossos coléricos, né? Permitindo, valorizando a autonomia dele, valorizando a capacidade de liderança, né? Compartilhando a nossa liderança com o nosso filho. Isso não significa que a gente tenha que passar a mão na cabeça do colérico e se submeter a todas as vontades do colérico. Não é isso. Então, é ter um plano, né? Sentar e quebrar a cabeça. Onde eu posso deixar aquela minha filha colérica de 5 anos mandar? Adriana, como é que eu posso uma criança de 5 anos mandar? Você vai pensar, você está aí dentro da sua realidade. O que você pode deixar ela mandar? Né? E aí você vai pensar, não, então eu posso deixar, ela adora escolher roupa, então eu vou deixar a partir de agora que ela sempre escolha as roupas dela. Pode deixar. Né? Tem uma sensação, uma situação, Adriana, que eu vivi com uma família no consultório, que a queixa da família era sobre desenvolvimento de rotina, né, e cumprimento de regras. E uma das coisas que eu percebi que ajudou no relacionamento da mãe com a filha colérica foi ela dizer para a filha assim, olha, eu chego do trabalho às 18 horas, você estuda de manhã, então você tem até às 18 para tomar banho. Então, essa liberdade da filha escolher dentro desse período da tarde qual é o horário que ela ia estar de banho tomado, trouxe paz, Adriana. Isso é uma decisão, isso, né? É mandar. A criança está mandando no horário dela tomar banho. Sim. A mãe já estabeleceu a regra, filhinha, tomar banho você precisa. E precisa antes das 18. Agora, a hora que você vai tomar banho, ok, não tem problema. Isso. E isso legal. A criança vai se sentir muito, primeiro valorizada, poxa, a mamãe deixou eu tomar essa decisão. A mamãe sabe que eu tenho essa capacidade. Né? Eu, há pouco tempo, coloquei aqui, né, no meu canal, né, a questão do sono. A criança colérica que luta para ir dormir porque ele não quer dormir. Né? Porque a hora do sono tem dois grandes limitadores para ele. O primeiro limitador é a mãe que define a hora que ele vai dormir, que ele não quer ser mandado, né? E aquela hora clara que eu estou mandando você ir dormir. Então, isso para ele já é duro de aceitar. E a outra questão é, cara, o que é dormir? É não fazer nada. Cara, eu estou nesse mundo para fazer alguma coisa, não estou nesse mundo para não fazer nada. Então, dormir para um colérico é péssimo, é perda de tempo. Sim. Então, se a gente já quebra, pelo menos, essa coisa do eu estou mandando você dormir, né? Então, isso, eu posso definir um intervalo de tempo, ou então eu posso falar, olha, até às 8 horas, é importante que você esteja na cama. Vamos botar um despertador e você vai tomar conta desse seu horário. Isso. É você quem vai se organizar para isso. Então, você deixou o colérico, deixa o colérico tomar a frente, principalmente nas coisinhas dele, né? E aí você conhece, sabe a idade do seu filho, você sabe a capacidade do seu filho, e aí você vai abrindo esses espaços para ele, tá? Que bacana. Porque o colérico, né, se ele não cresce, né, com esse reconhecimento, com esse olhar dos pais, ele vai também se fechando. E à medida que ele vai crescendo, ele não pede ajuda. Isso. Tá? Porque meus pais não me entendem, meus pais não me valorizam, e se eu for pedir ajuda agora, eles vão perceber que eu estou fraco, que eu sou fraco, que eu não posso mostrar que eu sou fraco. Sim. E uma coisa que eu vejo também, Adriana, é que às vezes tem a fala dos pais trazendo esse tipo de informação, e isso para mim é muito, muito preocupante. Então, muitas vezes eu escuto os pais dizendo para mim, sempre sabe o que fazer, mas agora tá aqui, ó, pedindo ajuda. Agora vem me dizer tal coisa. Isso é muito prejudicial, não é? Muito, muito. Né? Ele é uma criança, vamos lá, ela sabe o que quer, mas é uma criança, precisa muito da nossa ajuda. E aí cabe a gente justamente ajudar sem falar, não falei com você que você quebrar a cara? Não disse para você... Gente, olha só, é criança. Esse é o momento que eles têm, isso em geral, para qualquer temperamento, para filho, né? Sim. Esse é o momento, a infância é o momento que eles têm para quebrar a cara dentro de uma redoma, dentro de uma proteção, onde quebrar a cara, onde fazer uma má escolha, não vai trazer uma consequência grave. Mas vai trazer para eles a percepção de que,
Quando eu faço uma má escolha, a consequência é ruim. Sim. Uhum. Então, ele já vai aprendendo isso. Nossa, eu fiz uma coisa diferente do que a mamãe falou e me dei mal. E o ensinar mal para uma criança está sob controle. Então, o que geralmente os pais fazem? Não deixam as crianças fazerem suas escolhas, né? Fica impedindo, quer resolver tudo. Não, meu filho não pode se machucar, ele não pode sofrer, ele não pode quebrar a cara. Então, quando é que ele vai aprender, de fato, isso? Né? Então, agora é a hora de permitir que eles façam algumas coisas, lógico, dentro do possível. Não é escolher se vai para a escola ou não. Né? Para a escola, ele tem que ir para a escola. Né? Ele tem que ir para a escola. Mas outras questões que aí ele vai e, putz, realmente, me dei mal, né? Mãe, você pode me ajudar aqui? Sim, meu filho, posso te ajudar, vamos lá. Né? Isso faz com que, justamente, quando ele erre, quando ele tenha dificuldades, ele possa te procurar. Né? E entenda, né, que você está ali para isso, né? Para ser esse apoio, para ser essa segurança no momento que for necessário, né, Adriana? Isso, exatamente. Bacana. Então esses são os principais aspectos, né, que eu costumo comentar sobre os coléricos, né? Depois, o outro temperamento quente, né, os sanguíneos, que eles são quentes, mas eles são úmidos, né? Eles são mais envolventes, eles são mais de relação, né? A criança sanguínea, ela precisa de relação, ela precisa de toque, ela precisa de presença, e a gente tem que aprender a dosar isso com os nossos filhos sanguíneos. Porque se a gente dá demais também, o que acontece? Eles se tornam extremamente dependentes da gente. Vão precisar da nossa presença para absolutamente tudo, né? E a gente tem que saber dosar isso aí, né? Aí entra o caderninho, né, Adriana? Porque aí é o seu filho, né? Aí entra o caderninho, né? Porque aí é o que o seu filho precisa, né? Exatamente. É o que o seu filho precisa. E às vezes tem mães que falam assim, não, mas o meu filho não é sanguíneo, Adriana, você está falando que ele é sanguíneo, mas o meu filho não fala tanto. Olha, tem sanguíneo que não fala tanto. A minha colérica aqui em casa fala mais do que os 3 sanguíneos juntos. Tá? Então, a gente não pode também ficar nessa, essa é uma característica principal do sanguíneo. Se ele não tem, ele não é sanguíneo. Não, não necessariamente. Né? Então, é isso. Você precisa conhecer o seu filho dentro daquelas características para poder atuar. Então, falar muito é uma característica de expansão. Então, ela é tanto do colérico quanto do sanguíneo. Né? Agora, o sanguíneo, ele fala, né? Para quê? Para te agradar, para te envolver, né? Para trazer um clima legal ali para o ambiente. O colérico não, o colérico ele já tem outros objetivos com a fala dele, né? Ele quer mostrar que ele é bom, que ele pode, ele quer te convencer, ele está querendo provar sempre alguma coisa com a fala dele. O sanguíneo não, o sanguíneo, a fala dele é de envolvimento, né? Então, é uma criança que é curiosa, tem interesse por tudo, né? É uma criança que fala, ela é uma antena através dos seus 5 sentidos. O sanguíneo ele vai captar o mundo pelos sentidos. Então, um barulhinho já chama a atenção dele, um cheirinho diferente, ele já muda o foco. E aí tem qualquer coisa desperta a atenção do sanguíneo. Ele é facilmente, né, excitável através dos seus sentidos. Então, a gente precisa saber disso para poder, né, trabalhar com ele, sabendo que em determinados momentos que eu preciso de foco, eu tenho que tirar um pouco de determinados estímulos para poder ajudar ele a se concentrar, né? Mas ele é isso, ele é super sociável, comunicativo, ele gosta de estar com as pessoas, seja com as crianças ou com adultos, é uma criança muito ágil, muito rápida. Alguns sanguíneos têm uma hiperatividade motora, eles precisam estar se movimentando, né? Essa curiosidade deles faz com que eles fiquem para cima e para baixo. Não é uma característica de todos os sanguíneos, é uma característica de uma parte dos sanguíneos, eles terem esse agito incansável que nossa, como é que não consegue, né? Não para de jeito nenhum, né? Agora,
uma criança, em geral, muito, né, muito criativa, mas, ao mesmo tempo, também é uma criança que não sabe esperar, né? Ela quer tudo na hora, tem que satisfazer ali os seus sentidos, os seus desejos ali na hora, né? E gosta de ser o centro das atenções. Não para mostrar que é bom, mas para se sentir, né? Para se sentir acolhido, para se sentir querido, né? Ele vai fazer sempre de tudo para chamar essa atenção para ele, né? E posso interromper um pouquinho? O pessoal, já que a gente está falando de sanguíneo, e também só lembrando aqui que nós estamos gravando essa apresentação por conta da nossa internet. Depois nós vamos colocar lá no canal do YouTube. Não teve jeito, o Ricardo tentou de tudo aqui. Mas vamos a uma pergunta da Larissa, que é da nossa Liga de Famílias. Ela colocou o seguinte: como é que a gente lida com o sanguíneo, já que nós estamos falando de sanguíneo? A questão da dispersão, né? E dessa enrolação do sanguíneo, né? Que tem uma técnica, né, do disco riscado, ou eu faço os combinados e aguardo? Olha só, a Larissa é uma estudiosa, viu? Dos temperamentos do nosso grupo. Eu nem sabia dessa técnica do disco riscado e o dos combinados. O que vocês me dizem, meninas? Então, o sanguíneo, dependendo da idade, né, a gente precisa criar determinados hábitos para que ele possa se concentrar, tá? Se ele não tem isso ainda desenvolvido, o sanguíneo ele precisa de presença de adulto, tá? Para ajudá-lo a se concentrar, principalmente na questão dos estudos, tá? Se é uma dispersão de uma atividade que não é uma atividade intelectual, tá? O que eu costumo orientar? Você vai ensiná-lo a fazer aquela atividade por partes. Você reparte essa atividade, né? Então, o exemplo típico que eu costumo dar: meu filho vai arrumar o seu quarto. Aí ele tira uma camiseta do chão e diz: o quarto está arrumado. Já arrumei, né? Já arrumei. Né? Ele guardou uma camiseta e ele achou que já arrumou. Né? Ele dispersa, ele foi ali, viu a bagunça, mirou num ponto, resolveu. Depois já esqueceu que tinha bagunça no quarto. É incrível isso. Ele não tem essa capacidade de enxergar que o resto está tudo bagunçado. Então, para o sanguíneo, você vai ensinar: filho, o primeiro passo de arrumar o quarto é arrumar a sua cama. Mas você vai explicar e vai ensinar o que é arrumar a cama. Sim. Porque senão também ele ajeita o travesseiro e achou que já arrumou a cama. Então, arrumar a cama é estender o lençol, arrumar o travesseiro, guardar o pijama. Depois, você vai guardar as suas roupas. E o que significa guardar as roupas? Você vai olhar a sua gaveta, vai dobrar a roupa, vai botar a roupa dentro da gaveta dobrada. Né? Depois, você vai arrumar a sua mesa. O que significa arrumar a mesa? Em cima só os cadernos, não sei o que lá. Os brinquedos, vai arrumar os brinquedos. Os carrinhos devem estar nas caixas, os bonecos devem estar... É assim, é esse nível de detalhe que uma criança sanguínea precisa para poder se concentrar, não dispersar e fazer uma atividade, né? Uma atividade motora não intelectual. E aí precisa da mãe, enquanto presença, no seguinte sentido: a mãe não vai ficar no quarto mandando, arruma a cama, guarda a gaveta, vai não sei o quê. Não é isso. A mãe já tem a lista lá e vai falar: meu filho, pode ir lá, pega a sua listinha e começa a arrumar o seu quarto. Isso. Daqui a pouco você sabe que deu 5 minutos, não deu tempo de fazer a arrumação, mas ele: mãe, já terminei. Terminou? Você foi até que ponto, meu filho? Eu fui até o 3. Então, volta lá, vê lá o ponto 4. Sim. Volta para o ponto 4. Então, você está ensinando o seu filho, você está habituando o seu filho a recorrer a uma estrutura que organiza e que orienta ele. O sanguíneo ele não tem essa estrutura interna. O sanguíneo, mesmo um adulto sanguíneo, ele precisa sempre se estruturar externamente. É uma lista de afazeres, é uma agenda bem organizada, bem pensada, e ele só bota na cabeça: eu tenho que ler isso e seguir isso. Ponto. Vai se organizar, não vai se perder. E aí, se você faz isso com seu filho desde muito cedo, ele se habitua a recorrer às suas listinhas. Né? Meu filho terminou? Foi até que ponto?
29, mãe. Ah, falta só o 30, que maravilha, vai lá e cumpre o 30, né? Então, precisa da nossa ação nesse sentido, para lembrá-lo de recorrer à lista e completar a lista. Não basta chegar até o ponto 5, se a lista tem 10, ele tem que ir até o fim, passar por todos os pontos, tá? Então, não adianta você sair de casa com seu filho sanguíneo de 7 anos e falar, ó, filho, arruma o seu quarto, tá? A lista tá lá. Você vai voltar e o quarto não vai estar arrumado. Sim. Adriana, mas eu deixei a lista lá. Deixou. Mas se não tem um contorno, se não tem alguém presente para ajudá-lo a olhar a lista e a cobrar isso dele, ele não vai fazer. Até que isso, de fato, torne-se o quê? Hábito. Então, o sanguíneo, ele precisa de... É a criança que, em geral, eu digo, né, pela minha experiência, é que dá mais trabalho nesse princípio, porque é de fato a que mais precisa de presença de mãe. Mas não é para a gente fazer por eles. É para a gente ensiná-los a fazer, ensiná-los a se organizar, a criar esse hábito para depois a gente poder sair. Tá certo? Agora, no estudo, o estudo é mais complicado, né? O estudo é mais complicado. Né? Então, o que a gente faz? A gente vai partir do mesmo princípio, por etapas, por tempos. Então, eu vou definir. Eu conheço meu filho, eu sei mais ou menos o tempo mínimo que ele tem ali de concentração e vou definir. Olha, então, você tem 15 minutos para fazer o seu dever. Agora, eu quero que você faça, você não precisa correr para terminar o dever, eu quero só simplesmente que você faça, comece a fazer com capricho e com atenção. Se não der para terminar nos 15 minutos, não tem problema, a gente vai ter um intervalo e depois a gente volta. Tá? E aí, novamente, precisa de presença. Eu vou passar ali por trás para ver se ele de fato está fazendo, ou se ele não está brincando com a caneta, se ele não está brincando com não sei o quê. Meu filho, larga a caneta, volta para o seu dever. Né? Não é sentar do lado e ficar vigiando, policiando. Não. Né? Eu vou chamar a atenção para que ele volte o foco. E, geralmente, quando o sanguíneo ele sabe que aquele tempo é curto, ele, de fato, ele consegue se motivar a olhar para aquilo e a fazer aquilo. Agora, se para ele o tempo é infinito, se eu vou ter que ficar na frente desse caderno até que a morte nos separe, né? Que a mãe só sai daí depois que terminar. Não fala nunca isso para um sanguíneo, porque não vai terminar nunca. Ele não vai terminar. Então, é o contrário. Meu filho é rapidinho, só 15 minutinhos você já está livre disso. Mas livre fazendo bem feito. Porque se não fizer bem feito, aí a gente acrescenta mais um tempinho depois. Ele tem que estar sempre com esse o oásis do intervalo no horizonte dele. Eu vou ter um intervalo. Eu vou ter um intervalo. Isso. Então, deu os 15 minutos. Mamãe, terminei, deixa eu ver. Ótimo, caprichou, tá lindo, maravilhoso, pode ir para o seu intervalo. Ou então, meu filho, isso aqui não ficou tão bom, não. Refaz só uma coisinha aqui. Aí já deu aquela frustração. Putz, eu queria ir para o meu intervalo, vou ter que refazer isso. Mas é pouquinho, não pode botar para refazer muito, senão ele também espana. Aí ele vai, ele refaz aquilo, dá o intervalo, volta, e aí, novamente, olha, como faltou algumas coisas, é mais 15 minutinhos só. Se faltou pouca coisa, olha, mais 10 minutos a gente já termina. E se nos próximos 15 não terminou, não tem problema. Você dá um intervalo, tá? E depois volta com mais 15 minutos. Agora, qual é a mãe que consegue fazer isso? É a mãe que está em casa. É a mãe que está junto com o filho. Tá certo? Então, mãe de sanguíneo, não adianta querer botar o seu filho para estudar se ele não criou um hábito ainda, tá certo? Para esse estudo de organização, ou se ele ainda é pequeno, ou seja, ele está ali na faixa dos 6 a 8, 9 anos. Se ele não tem, se você não ajudou a desenvolver esse hábito ainda, não adianta deixar tudo organizado em casa, deixar tudo orientado, achar que você vai sair, vai voltar e ele vai ter estudado. Esquece. Não vai. E não adianta você... então eu faço o seguinte, eu chego em casa,
sacudo ele na cadeira e boto ele para estudar. Eu fico ali do lado dele estudando, fazendo por ele. Quando é que ele vai aprender? Nunca. Sim. Quando é que ele vai, de fato, ter a capacidade de se organizar e de se concentrar? Nunca. Então, a mãe de sanguíneo, se ela não tem toda a disponibilidade do dia, né, para poder estar, né, ela tem que organizar o seu horário de forma que botar o filho sanguíneo para estudar é só no momento em que ela esteja em casa. Para que ela possa dar esse contorno para ele. Mas sem briga, sem cobrança, né? É firme, é com firmeza, né? Mas planejando também esses intervalos. Os intervalos têm que ser intervalos interessantes, que ele possa ter os seus sentidos aguçados. E aí você vai pensar em alguma coisa do que seu filho de fato gosta, né? Geralmente eu brinco, né? É lanchinho. Sanguíneo adora sentar para estudar e a primeira coisa que ele pergunta: que horas que eu vou comer? E o que vai ter? O que tem para o lanche? Já está na hora do lanche? Ele é botar a bunda na cadeira, ele pensa em comida. É automático. É automático. Olha a dica, gente. Olha a dica. Presta atenção na dica. É automático. Então, você já planeja o intervalo, é o lanchinho. Olha, querido, 15 minutinhos só de estudo, eu já estou pensando aqui num lanchinho bem gostoso para você. Então, você está estimulando o sentido do paladar. Se ele gosta, em geral, eles gostam muito de música, né? Então, o intervalo é para ouvir música, para dançar, né? Então, você vai pensar em algo que ele goste e vai dar aí uns minutinhos de intervalo para ele, que seja falar. Fica aqui, meu filho, vem aqui comigo, a mãe está trabalhando e vem conversar aqui comigo. Me fala um pouco da sua vida, do que está acontecendo, do que você quer, né? E muitas vezes, o que as mães de sanguíneos reclamam também? Ai, ele só faz se eu estiver do lado dele. Né? Ele quer que eu dê atenção, ele não consegue nem brincar sozinho, Adriana, tem que estar perto para brincar. Então, quando a criança é um pouquinho menor, né? Não consegue nunca brincar sozinho. Cara, não vai conseguir mesmo. Criança sanguínea não consegue brincar sozinha. Mas isso não significa que você tenha que brincar com ela. Isso significa que você precisa estar no mesmo ambiente que ela. Sim. Passando um olhinho nela, dando um oizinho, mandando um beijinho, né? Filha, olha só, mamãe precisa fazer aqui tal coisa, mamãe precisa passar roupa, mamãe precisa lavar a louça agora, mamãe precisa arrumar armário. Pega as suas bonecas, coloca aqui e vai brincar, que a mamãe está te vendo. E aí, de vez em quando, você vai, que linda sua bonequinha, qual é mesmo o nome dela? E tal. É lógico. Agora, se eu tenho um trabalho intelectual para fazer, é complicado você estar com o filho ali perto. Mas se você já habituou o seu filho, né, a brincar perto de você, com o tempo, você até um trabalho intelectual, você consegue fazer com o seu sanguíneo brincando por ali. Mas, de vez em quando, sempre levanta o olho do computador e tá bonito isso, hein? Que legal! Filho, olha para cá, olha aqui para a mamãe. Beijo, te amo, querido. E volta para o seu trabalho. Então, se ele se habitua a essa presença, né? Agora, se a mãe passa o dia inteiro fora de casa, a hora que a mãe chega, é lógico que esse sanguíneo vai querer sugar essa mãe por tudo quanto é lado. Ele vai querer essa mãe para ele de tudo quanto é jeito. Principalmente em que momento? Na hora do sono. Não vai querer largar a mãe por nada no mundo. Né? Então, a mãe de sanguíneo que não teve um tempo durante o dia para dar um pouquinho mais de atenção para ele vai reclamar, vai custar por tudo para dormir. Por quê? Porque ele quer essa atenção da mãe, ele quer essa presença da mãe, né? Bacana. De perguntar para vocês. Muito bem. Eu ia falar, o Ed está falando, mas não estou ouvindo. Hoje está tudo, a técnica, nós estamos se batendo com ela, mas é assim mesmo. É tudo divina providência. Vamos lá. Pode misturar os temperamentos ou vocês preferem que estão falando mais de sanguíneo? Faz pergunta de sanguíneo. Eu falei do colérico, falei do sanguíneo, deixa eu falar só um pouquinho dos outros, Aldi. E aí depois a gente mistura tudo. Tá? Pode deixar para o final, então, vocês me dão o pode. A hora que vocês disserem, agora entra com as perguntas, vocês mandam, tá bom? Tá bom, tá jóia. Então, vamos falar agora um pouquinho dos melancólicos, né? A criança melancólica é aquela criança que dá menos trabalho, né? Aquele anjo de criança. É um bebê que mal chora, é um bebê que você encosta ele no bercinho e ele já dormiu,
né? É um bebê que come bem, é um bebê aquele bebê que você sonha, né? Ai, que bebê. Ontem eu estava até ouvindo uma live sobre sono, mas é o bebê anjo. É o bebê anjo. Nunca tive um desses. Queria ter tido, mas não tive um bebê anjo, né? Agora, a gente precisa ter muito cuidado, porque essa criancinha boazinha, lindinha, maravilhosinha, enquanto pequenininha, se ela não for, né, bem educada, bem orientada, ela vai dar trabalho na adolescência, né? É aquele adolescente que se isola do mundo, que se desconecta da família. É aquele adolescente que a gente costuma ver em filme, né, que passa, está todo mundo na sala conversando, ele tem a capacidade de passar, pegar um prato de comida, ir lá para o quarto dele se trancar e só aparece no dia seguinte, para botar o prato de comida lá na pia e voltar e se trancar no quarto. Né? Então, todo melancólico é assim? De jeito nenhum. Os melancólicos, conheço melancólicos que se relacionam e se relacionam muito bem. Tenho grandes amigos melancólicos, né? E ninguém passou por essa situação. É uma situação limite que o melancólico pode passar se ele não for bem compreendido e bem trabalhado e bem educado na sua infância. Né? E acho que principalmente agora, né, Adriana, com essa era tão digital, né? Porque, por exemplo, quando eu fui adolescente, isso não existia. Né? Então, essa facilidade de você ter um mundo seu acontecendo no seu quarto que a gente vê hoje com os adolescentes, né? Exatamente. Porque qual é a característica do melancólico? A característica do melancólico é estar no seu próprio mundo. Né? Os temperamentos quentes, o colérico e o sanguíneo, eles vivem no mundo externo. A dificuldade deles é justamente entrar no seu mundo para se conhecer, se entender os seus sentimentos. Né? O melancólico, não, ele tem toda essa facilidade. Então, ele viaja no seu mundo. Né? É infinito o nosso mundo interior. Para ele, o mundo lá fora não tem tanta graça. Ai, que saco, né? Superficial, tudo é superficial. O melancólico não, o melancólico ele aprofunda, ele quer aprofundar, ele quer entender, ele quer elaborar, ele quer dar estrutura para tudo, mesmo criancinha, mesmo pequenininho, né? Aí a mãe olha, meu filho, né? Uma mãe de temperamento quente, olha para o filhinho melancólico e fala, meu filho é triste, meu filho está deprimido, ele fica ali um tempão quieto, só com os pensamentos dele. Meu filho, mas é uma criança melancólica, não está triste, não, ele está feliz. Sim, ele está tendo uma oportunidade. Você quer ver uma criança melancólica triste? É você ficar empurrando essa criança para fazer. Vai brincar com o teu irmão, vai brincar com teus amiguinhos agora, num momento que ela precisa de introspecção. Aí você vai deixar o seu filho triste. Né? Deixar ele buscar os amigos e brincar. Né? Nesses momentos que são próprios, de fato, para brincadeira, né? De manhã cedo, né? De manhã, o horário da manhã, vai sair, desce para o play, vai brincar, vai andar de bicicleta, não é hora de ficar pensando na vida. Né? Mas um tempinho aí depois do almoço, onde né, a gente tende a se acalmar mais, um tempinho depois do jantar, na hora de dormir, a criança vai ter essa tendência mesmo a organizar os seus pensamentos, principalmente à noite. Às vezes, a criança melancólica, ela demora a dormir e aí os pais ficam preocupados. Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa criança que não dorme? Eu preciso ficar com ela e tal. Não, é o momento em que ela para realmente para organizar os seus pensamentos, né? Para estruturar tudo aquilo que ela sentiu, para dar uma forma a tudo aquilo que ela sentiu. Né? Então, respeitar isso, deixar ela quietinha ali, né, com as suas ideias, né? É uma criança que não briga, uma criança que não fala bobagem, né? Ela consegue se divertir perfeitamente, ela gosta de se divertir, ela gosta de estar com outras crianças também. É uma criança que, quando a gente repreende, ela não responde, ela ouve aquilo, e se essa repreensão é muito dura, e se essa repreensão é muito forte, aquilo marca profundamente a criança melancólica, ela não esquece jamais aquela bronca, e isso é um cuidado que os pais melancólicos precisam ter. Por quê? Acaba que os pais costumam ter, às vezes, reações desproporcionadas. E a criança é sempre boazinha, ela sempre se comporta, né? Ela obedece em tudo. Aí, o dia que ela desobedece, o dia que ela faz uma besteira, às vezes, sem querer, né?
o pai chega e detona o pobrezinho. Calma, não precisa disso, ele é sempre tão bonzinho, né? Conversa com ele com calma, né? A criança melancólica que vive tomando bronca, ela é um prato cheio para ela crescer revoltada, porque ela está guardando tudo aquilo. Sim. Ela vai guardar aquilo tudo e uma hora aquilo vem para fora, né? Uma grande explosão, né? de uma revolta ali, mas ela explode. E diferente de um colérico que explode e que continua explodindo, né? Ela explode e depois ela se fecha. Sim. Ela se fecha totalmente, né? Então, é um cuidado muito grande que os pais têm que ter com as crianças melancólicas, né? Elas têm essa tendência ao perfeccionismo, elas querem fazer tudo muito bem feito. Então, ter um pouco de paciência em relação a isso, né? E perceber se o perfeccionismo dela limita, né, não permite que ela siga em frente, continue fazendo as coisas, aí ajudá-la a entender, olha, né, que bom que você quer fazer bem feito, mas é importante que você termine de fazer. Você não pode levar a vida inteira fazendo uma coisa, né, porque você quer que seja perfeitinho, né? Não vai sair perfeito. Então, você vai dar o melhor possível dentro do tempo que você tem para executar a sua tarefa, né? Uma criança melancólica, se os pais são muito agressivos, né, ela vai se tornar uma criança agressiva, né, um adulto agressivo também, né? Influência dos pais, Adriana? Sim. Bacana. Tá? A tendência do melancólico não é a agressividade, tá? Porque como ele é para dentro, mas se ele convive o tempo todo com a agressividade, isso marca tanto ele, tá? A resposta dele para o mundo vai ser uma resposta agressiva. Tá. Mas aí, geralmente, para isso acontecer, é porque você tem uns pais num nível de desequilíbrio muito alto, né? Porque dificilmente, né, os pais realmente perdem de forma constante a cabeça com uma criança melancólica. A não ser que, digamos, os pais têm muitos filhos, não é? Tem 3, 4 filhos, 3 sanguíneos e um melancólico. Essa é uma mãe que está sempre se descabelando, sempre se irritando, sempre dando bronca. E aí, o que acaba que ela faz? Ela bota o pobrezinho do melancólico no meio. Sim. Ela bota o melancólico e o melancólico recebe tudo aquilo sem merecer. Não é? Então, isso é um cuidado muito grande que os pais de melancólicos precisam ter atenção, porque a criança melancólica ela tem um senso de justiça muito grande. Então, se ela é injustiçada, isso marca muito ela. Ela sofre de verdade. Ela guarda isso para o resto da vida. Então, é muito ruim, né? Quando você tem muitos filhos e trata todo mundo exatamente igual, bota no mesmo... Quando um não quer, 2 não brigam. Se você brigou, se você estava aqui, você também tem culpa disso. Vai você para o castigo também. Ele não tinha a menor culpa, ele estava só ali passando. O irmão que tropeçou nele e resolveu fazer o escândalo, ele não percebeu o que tinha acontecido e foi para o castigo. Né? Então, isso vai marcar a criança melancólica, e se essa mãe tem constantemente essas reações agressivas, a criança melancólica vai se tornar agressiva. Tá? Agora, a criança fleumática também é outra maravilhosa. Né? Não, Adriana, a criança fleumática não está maravilhosa, não, porque eu tenho uma aqui que é super dispersa. A criança fleumática tem algumas que têm um grau de dispersão, sim, aquelas que já são quase sanguíneas ali, mas que, diferente do sanguíneo, a criança fleumática, ela responde muito mais rápido, tá, aos comandos de atenção e de foco. Tá? À medida que você quer botar ela para estudar, né, você fala ali de uma forma firme, olha, agora é sentar, é estudar, toca o teu bonde,
ela consegue, né, muito mais se estruturar para isso do que o sanguíneo. O sanguíneo ele precisa muito mais de presença no início, mas o fleumático também. Ele precisa. Eu costumo falar, né, que a criança fleumática, você quer educar uma criança fleumática, você se eduque. Porque a criança fleumática, ela é totalmente, né, um reflexo dos pais. Eu acho que... Adorei isso, Adriana. Achei muito bacana. A correlação que eu costumo fazer, Lucilene, é o seguinte. Criança fleumática, a gente costuma representar aí, né, dentro dos elementos da natureza, ela é a água. Sim. Né? O fleumático é a água. Então, se eu coloco água num copo baixinho e largo, que forma que ela toma? Ela fica, né, desse tamanho. Agora eu boto no copo comprido, que forma que ela toma? Agora eu não boto em copo nenhum. O que acontece com a água? Espalha, sumiu. Sim. Então, nós, pais, nós somos esse copo. Nós somos o contorno dos nossos filhos. Os filhos fleumáticos, eles vão ter a forma dos pais. Muito bacana. Então, se os pais, né? Meu filho anda gritando, meu filho anda tão ansioso. Olha em casa, um dos dois anda muito ansioso. Um dos pais está muito ansioso. Vai resolver a tua ansiedade que você vai ver que seu filho melhora. Cara, meu filho anda gritando aqui. Um dos dois está gritando em casa. Vai resolver esse grito. Meu filho está agressivo. Um dos dois está agressivo em casa. Sim. Tá certo? Então, a educação da criança fleumática é a sua autoeducação. Tudo que você quer que seu filho melhore, você vai melhorar em você. Você vai melhorar em você e automaticamente seu filho melhorou. Olha que maravilha, gente. Nossa, gente, isso é o máximo. Eu acho que eu tenho que marcar isso também, porque olha, essa é uma outra dica maravilhosa que a gente precisa anotar, literalmente, gente. Ó, a primeira dica, vou marcar aqui, Adriana. A primeira dica é essa, de que presta atenção nos seus filhos, né? Anota. Bota reparo, né? Aqui no interior de São Paulo, Adriana, a gente diz assim, né? Bota reparo no que está acontecendo aí na sua casa. Isso. E essa outra eu achei perfeita também, porque assim, ó, às vezes o que o seu filho está expressando não é nem dele. O que o seu filho está contando, o que está acontecendo, não diz respeito necessariamente a ele, só o está afetando. Então, presta atenção no que você está... Que mensagem é essa que você está passando? O que acontece com a água, né? Bota uma gotinha de limão na água. A água toda vai ter sabor de limão. Sim. Né? Basta um tantinho de nada externo, aquilo se transforma. A água virou uma limonada. Sim. Né? Uma gotinha de limão que você colocou. Então, a criança fleumática, né, por mais que ela tenha esse grau de dispersão, né, se você está presente, ela se organiza. Né? Então, ela é outra que precisa também bastante de presença dos pais. Por quê? Se são os pais que vão dar esse contorno e o pai não está em casa, a mãe não está em casa, cadê o contorno? Não tem contorno. Sim, perfeito. Não adianta só falar o que tem que fazer. Você tem que estar acompanhando o seu filho. Tá? Então, a criança fleumática, até uma determinada idade, né, ela precisa bastante da presença dos pais. Mas ela não exige, como a criança sanguínea, aquela atenção. Tá? A criança sanguínea precisa da atenção, tem que estar olhando para mim, tem que estar falando comigo, tem que estar... A criança fleumática, não, ela consegue ficar ali brincando na dela, tranquilamente, sem te incomodar. Isso. Mas sabendo que você está ali naquele ambiente, sabendo que você está ali olhando para ela, sabendo, né, olha, filho, agora já está na hora disso, vamos fazer isso, dando as orientações, né, exigindo. Uma criança fleumática bem exigida, né, ela corresponde. Né? Mas meu filho é tão disperso, não estuda. Gente, eu tenho amigos que são assim, geniais, cabeças maravilhosas para o estudo, e são fleumáticos. Sim. Né? Mas por quê? Tiveram pais que souberam exigir, tiveram pais que souberam, né, estar ali presentes e dando esse contorno, mostrando como, não fazendo por eles. Né? O fleumático é isso. Se você também faz por ele, ele se acomoda. O fleumático ele precisa o tempo todo de um motor para fazer com que ele haja. Né? Diferente do
do colérico, que quer agir o tempo todo, a tendência do fleumático é estar parado o tempo todo. Né? Ele precisa de alguém impulsionando. Então, se a mãe não está em casa para dar esse impulso, né, a tendência dele é dispersar totalmente, né? Encostar para dormir, para ficar lá no cantinho dele. Então, Adriana, eu acho o máximo, porque a gente está falando de uma coisa só, né? Queria até que você me ajudasse a ver se eu estou escutando direito. Ó. A gente está falando de uma coisa só, que é o impacto da minha presença na vida do meu filho. Né? E como é que esse impacto pode ser o mais positivo possível, né? Então, cada temperamento vai requerer de mim um tipo de presença e um tipo de interferência, mas sempre vai precisar de presença e de interferência, não é isso? Isso. Né? Alguns temperamentos demandam da gente, né, um pouco mais de uma presença mais, digamos assim, mais intelectual, Sim. Né? Então, essa questão dos melancólicos e dos coléricos, a gente não tem tanto desgaste ali de dia a dia. Se a gente bota a nossa cabeça para funcionar, né, com pequenos direcionamentos, né, o colérico e o melancólico vão. Mas isso é exigente, isso exige da gente. Sim. Porque a gente precisa pensar mesmo. Né? Não é qualquer resposta, não é qualquer orientação. Né? Não é estar ali de qualquer jeito, né, Adriana? Tem que ter um jeito específico de se relacionar com aquele filho. Isso, exatamente. Muito bacana, muito bacana. E aí, um cuidado que a gente precisa ter, né, é o seguinte, porque as crianças, elas mesmas se comparam. Sim. Né? E aí fica, mas com o fulano você faz assim, com o Beltrano você faz assado, comigo você faz desse jeito. Então, é ensinar as nossas crianças desde muito cedo o seguinte, olha só, vocês todos são diferentes. São todos meus filhos. Eu amo igual, mas vocês são todos diferentes. E por conta disso, porque vocês são diferentes, têm necessidades diferentes, eu vou tratar, sim, cada um de um modo diferente, porque é o que vocês precisam. O que a mamãe faz, a forma como a mamãe atua com cada um, é a melhor forma, é a forma com que cada um de verdade precisa. Sim. Tá certo? Então, é acostumá-los a isso, a que eles entendam isso, e não se sintam aí injustiçados ou maltratados. Não. Mas por que ele ficou de castigo e o Beltraninho não? É porque esse aqui está precisando de castigo agora. E o castigo do Beltraninho é diferente. O castigo desse aqui é ficar trancado no quarto. O castigo desse aqui é lavar uma pia de louça. Sim, sim, é isso mesmo. Né? Eu tenho um paciente, Adriana, que a mãe dele diz assim, Lucilene, você não me venha defender castigo, porque se eu tirar tudo dele, ele não se incomoda. E aí eu me lembro de que um dia eu falei assim, diga para ele que ele não vai sair com um amigo dele de tarde para jogar futebol ou para bater papo. Encontrei qual é o jeito de fato oferecer uma consequência para esse filho. Isso, e aí é por isso que eu fiquei fã do seu caderninho, Adriana, porque é isso, gente, é prestar atenção no caderninho, naquilo que afeta de fato aquele filho. Exatamente. Muito bom. É exatamente isso. No fundo, é a gente dar para o nosso filho aquilo que realmente ele precisa. Sim, sim. Não é? Sim. Porque as crianças todas precisam de correção. Às vezes, a mãe fala, Adriana, mas ele é colérico, mas eu preciso corrigir o meu filho. Ok, mas a forma que você corrige um colérico não é a mesma forma que você corrige as outras crianças. Né? Você vai corrigir, mas você não pode corrigir puxando pelo lado negativo do colérico. Você não pode chegar para a criança colérica e falar, você não pode fazer isso. Cara, não fala para uma criança colérica que ela não pode fazer. Não fala isso. Porque a primeira reação dela é, eu posso fazer. Né? E eu vou fazer. Me aguarde que você vai ver se eu não posso fazer. Esse é o movimento colérico. A gente não pode despertar esse movimento. Mas então como é que eu corrijo? Se eu não posso dizer que ele não pode fazer. Você vai corrigir falando o que ele deve fazer.
né? Não é você não pode bater no seu irmão. Meu filho, a próxima vez que o seu irmão destruir tudo seu, né? Você vai chamar o seu irmão e vai falar com ele: meu irmão, isso aqui me deu um trabalho danado, tá certo? Olha o que você fez aqui com o meu trabalho. Então, agora, meu irmão, eu vou te ensinar, né? Já deu uma capacidade para ele, vai ensinar ao irmão, né, a respeitar os irmãos mais velhos. E por isso você vai me ajudar a arrumar toda essa bagunça, meu irmãozinho, que você fez. Né? Ou seja, você vai conversar com o seu irmão, você vai explicar para ele, né? Mas você não vai falar, você não pode bater no seu irmão. Como não? Ele acabou de destruir tudo meu, como eu não posso bater no meu irmão? Ainda mais se você é um pai que costuma também bater. Né? Uma criança colérica que em casa tem pais que batem, esse vai ser sempre o primeiro recurso da criança na relação com outras crianças e depois com os próprios pais. A criança colérica é aquela criança que quer bater nos pais. Tá? Então, se ela tem esse modelo em casa, aí ferrou. Aí, de novo, né, Adriana, nós estamos falando de que a criança, independente de que temperamento tem, tá ali, né? Só te copiando. Né? Não tem jeito de escapar disso, não é? Isso. Você acha que dá para o Ade trazer uma pergunta, Adriana? Sim, vamos lá, cadê as perguntas? Olha, vai ser assim uma varredura sobre os temperamentos, vai ser interessante. Vamos lá. A primeira já foi falada sobre o sanguíneo, agora vem de um colérico. Como ensinar, né, um filho colérico que na maioria das vezes não suporta perder, porque o perder é muito amargo, né, pro colérico. Como é que a gente lida com isso? Então, vamos lá, eu costumo falar o seguinte: a melhor forma para a gente treinar um colérico, aprender a perder, é em jogos de tabuleiro, tá? A gente vai jogar com o colérico, vai deixar a primeira vez ele ganhar e a segunda a gente vai ganhar. Isso. Se ele ganhar, se eu não conseguir ganhar, estuda, se programa, escolhe o jogo mais difícil aí para você poder ganhar dele. Você se esforça. E se esforça para ganhar de verdade, porque ele está ali querendo te ganhar de qualquer maneira. Então, é importante que você ganhe dele, né? E não faça nenhuma gozação a respeito disso, não faça nenhuma brincadeira, mas se você for um pai sanguíneo, que adora uma brincadeira, que adora uma gozação, né? Não brinque com ele nessa hora, isso para ele é muito sério, ele ter perdido é muito sério. Né? E aí você vai falar: poxa, meu filho, você ficou chateado, né? Eu também, quando eu perdi, eu fiquei chateada. E estou aqui jogando com você. Faz parte, filho. Tem horas que você ganha, tem horas que você perde. Vamos jogar mais uma? Quem sabe você ganha na próxima? E aí você deixa ele ganhar na próxima. Tá? Aí ele já vai ficar feliz. E aí, se você está com tempo, você joga de novo e aí você ganha. Tá? Agora, sempre lembrar o seguinte: tem que começar com ele ganhando e terminar com ele ganhando. Para o clima ficar bem, né, Adriana? Para o clima ficar bem. Tá? E aí, naquele meio tempo, às vezes que ele perdeu, você não faz brincadeira com ele, mas explica: filho, faz parte. Nem sempre a gente ganha. Eu também adoro ganhar e perdi aqui para você. Tá bem? Agora, a gente tem sempre chance de ganhar e o correto, meu filho, as pessoas, as grandes pessoas... Aí, novamente, aí vamos lá, vamos desafiar. Né? Os grandes, os espertos, os mais inteligentes são aqueles que aprendem a perder. Isso. São aqueles que enfrentam a derrota de cabeça erguida. Então, vamos lá, ergue essa cabeça, que você é muito bom e está aprendendo, estou orgulhosa de você, que agora você está aprendendo a perder. Então, mostra que, mesmo perdendo, ele está sendo bacana. Né? Você está admirando ele. Mesmo que ele perca, você está admirando. Por quê? Porque ele perdeu bem perdido. Né? Perdeu sem brigar, sem jogar as peças para tudo quanto é lado. Então, através do jogo, ele vai aprendendo, né, a equilibrar isso, para depois, em outras competições ou em outras situações da vidinha dele, você tem um gancho. Olha só, filho, lembra do jogo? Nem sempre a gente ganha. Vamos embora, cabeça erguida, você é muito bom, você sabe perder. Você é um menino que sabe perder.
Mas, para isso, para você usar esse recurso, você vai ter que ter jogado já bastante com ele, trabalhado essa perda dele. Né? E, às vezes, tem mães que falam assim, não, meu filho não é colérico. Sabe por quê? Porque ele não gosta de competição. Ele não entra em competição. Ele tem certeza? Que, às vezes, ele não está entrando na competição porque ele não quer perder. Então, ele prefere não competir. Se ele verifica que aquela competição está complicada para ele, ele fala, não quero entrar, não. Né? Por quê? Porque ele prefere não jogar do que ter que perder. Sim. Então, esse é colérico também. Você sabe que tem um jeito, né, de lidar com o colérico que eu gosto muito, Adriana, que é assim, o colérico joga comigo, né, sobretudo os meus pacientes, a gente joga e eu sempre digo para ele, olha, eu conheço esse jogo, você é a primeira vez que você está jogando, eu jogo, e eu sempre digo assim, eu jogo todo dia esse jogo aqui. Qual é a chance de eu ganhar de você? Aí ele fala, muita. E já fecha a cara, Adriana, porque, tipo, eu já coloquei o contexto, né? Olha, esse jogo é meu, eu jogo todo dia, você nunca jogou, você conhece? Não, então, qual é a chance de eu ganhar? Muita. E na maioria das vezes eu ganho mesmo justamente por isso, Adriana. É um jogo que eu já conheço a regra, enfim, né? Quando ele perde, eu digo assim, por que você perdeu? Então, eu já preparei o terreno e aí eu peço para que ele analise. E o colérico é bom de análise, né? Então, aí o colérico já diz, porque eu me antecipei aqui, ou porque eu fui rápido demais aqui e você demorou para fazer essa tal jogada. Eu falei, então agora nós vamos de novo, tá bom? E aí você leva isso em conta, né? Isso é bacana, né? Isso, né? Mostrar isso, verdade, né? Que quando a gente perde, né, a gente aprende com os erros. Isso faz com que a gente fique mais forte para na próxima a gente conseguir ganhar, né? Sim. Então os jogos, né, Lucilene, são uma ferramenta tremenda para a gente trabalhar com a criança isso. São. Né? O que mais, Adi? Então, eu vou fazer aqui uma compilação aqui dos sanguíneos. Vamos lá. É bastante coisa, viu, pessoal? Vamos, o que vocês puderem ir ajudando. Vamos lá. Um sanguíneo, eu vou fazer as perguntas. Vamos lá. Sanguíneo pode ser muito sensível ou isso é coisa de melancólico? Vamos anotar essa. Deixa eu ver o que mais aqui. O sanguíneo com aporte seco, ele não é muito afetivo? Vamos lá. Com aporte seco. Essas são as perguntas que estão vindo em estado bruto, assim, tá bom, pessoal? Como fazer Como fazer o sanguíneo render na escola? Esse eu vi que a Adriana já deu umas dicas ali, mas de repente, se ela quiser só dar uma passada, vamos ver cá, deixa eu ver lá pro final. Qual a melhor forma de agir para a liberação do celular para sanguíneos? Mais uma. A outra aqui diz assim, olha, é muita coisa, gente. Eu posso repetir depois. Qual a melhor forma de ter autoridade com os filhos? Sem gritar, sem colocar de castigo? Ela coloca assim, quer dizer, quase impossível não fazer isso, né? Mas tudo bem. Minha filha é sanguínea e às vezes falo 1000 vezes. Olha que bacana. Vamos lá? O que vocês quiserem que eu repita, eu repito aqui. Vou começar de trás para frente, Aldo. Vamos lá. A gente lembra. Como é que fazer para educar sem falar 1000 vezes? É falando a primeira, não foi atendido, vai lá e faz com que ele faça. Sim. Entendeu? Eu falo, meu filho, né, vem jantar. Não vem. Meu filho vem jantar. Não vem. Meu filho vem jantar. Ele vai falar 1000 vezes. Ele não vem na primeira, ele não vem na segunda, vem na terceira. Chamou a primeira, meu filho vem jantar, não veio. Eu vou até lá onde ele está. O que ele está fazendo? Eu falo, interrompe agora, porque a hora do jantar é agora. Isso é autoridade. Isso. A sua família está esperando você para jantar. Então, vem. Né? Agora, as mães, muitas vezes, né, querem ser obedecidas na primeira, né, sem terem conquistado, de fato, essa autoridade. Mas a autoridade a gente conquista à medida que a gente faz com que as crianças, de fato, façam, sem um grito. Ai, você não veio jantar! No grito, na ameaça, no castigo. Então, é simples. Falou a primeira vez, não obedeceu, meu filho, desce dessa escada.
desce dessa escada. Mas não tem um segundo dessa escada. Mandou descer da escada, não desceu, você tem que ir até a escada, me dá a sua mão agora. Você vai descer agora dessa escada. Então, com isso, você está ensinando para a criança que o quê? Você só fala uma vez. Na segunda, você já está lá para fazer com que ele cumpra, mas com tranquilidade, sem gritos, sem ameaças. E aí a criança vai aprendendo isso. Cara, não adianta eu fingir que eu não estou ouvindo, porque a mamãe vem atrás de mim. Sim. E à medida que ele amadurece, você vai tendo determinados combinados com ele. Você vai permitindo que ele faça determinadas escolhas. Né? Então, a hora do jantar, ele não tem escolha, ele vai ter que ir jantar. Mas em outras situações, onde você pode deixar ele escolher, você vai deixar combinado, né, quais são as consequências caso ele não faça aquilo. Porque, às vezes, o que acontece? Essas consequências dos combinados servem para o momento em que você não está em casa. Sim. Você não está em casa, né, naquele momento para falar desce da escada. Né? Mas já tem um combinado. Ele sabe que se a mamãe chegar em casa e souber que eu não desci da escada, né, vai ter uma determinada consequência. Né? E aí, a consequência tem que ser uma consequência lógica. Sim. E não é imposta à base do castigo e da ameaça. Sim. Então, novamente, caderninho, eu vou pensar que consequências serão essas. Né? Caso, de fato, ele me obedeça, eu não estava em casa e tal e coisa. Ou então me dê uma resposta. Não desço daqui de jeito nenhum. Aí você fica, é? O que eu falo agora? O que eu faço agora? Não pode, a gente não pode nunca improvisar. Sim. Se ele não me obedecer na primeira, se eu for lá na frente dele para que ele faça, se ele não me obedece, o que eu faço? E aí vai de acordo com o temperamento, né? De acordo com cada criança. Né? Então, a regra é essa. Agora, muitas vezes, a gente não quer ter o trabalho, né? Que, putz, eu estou aqui na cozinha, estou no meio da louça, estou chamando para jantar e não vem. Né? Mas é isso. Esse educar é trabalho. Esse trabalho, eu vou ter que largar a louça, vou ter que largar tudo, mas sabendo que quanto mais cedo eu faço isso, mais fácil depois vai ser eu chamar, enquanto eu estou lavando a louça, meu filho, vem jantar, e na hora ele aparecer. Né? Eu penso também, Adriana, que quando a gente para de reagir ou com mimimi, né? Porque às vezes também eu vou para frente do meu filho para me lamentar, né? Pobre de mim, preparei o jantar, trabalhei o dia todo. Você não me valoriza, você não... Isso não é... Nossa, isso é piada, né? Como é que é o clichê das mães? Você vai ver quando eu morrer, não estiver mais aqui. Gente, né? Para com isso, né? É isso você aí, vai sentir, aí você vai ver. Ou você, o dia que você tiver seus filhos, você vai ver o quanto eu sofro. Não é mãe que fala assim? Não, tem isso, chega disso, gente. Não tem papo, isso aí não é para criança, gente. Que isso, faz. E uma outra coisa também que eu acho que é bacana a gente marcar é que é sem mimimi e é sem agressividade, porque às vezes também eu entro num discurso de humilhação que é desnecessário, gente, né? Então, por exemplo, você é horrível porque você não obedece nunca, como assim, gente, nunca? E aí, vamos lá, quanto menor a criança, apaga o nunca de vez, porque ele está começando a lidar com isso. Né, Adriana? Como assim nunca? Como assim nunca? Né? E é tão mais simples, né? Você simplesmente chegar, né, e falar, olha, vem aqui, né? Vamos fazer isso mesmo. Né? Deixa eu te mostrar como é que faz. Eu estou vendo, estou percebendo que você não consegue. Né? Se é um colérico, né? E eu estou percebendo que você não consegue. E acabou, né? Pronto. Acabou ele na hora. Como assim não consigo? Lógico que consigo, estou indo. É o primeiro a sentar à mesa. Né? É o primeiro a sentar à mesa. Já resolveu. Sim. Agora, a coisa do sanguíneo sensível. Os sanguíneos são sensíveis, sim. Eles têm uma grande sensibilidade aí, né? Tanto de percepção quanto na relação. Ele precisa de carinho, ele precisa de afeto, e ele precisa muito desse afeto falado e desse afeto sentido, né? Do toque, o sanguíneo precisa.
O sanguíneo seco, ele também precisa, ele demonstra menos, ele tem menos necessidade, tá? Mas ele é sanguíneo, ele não é um colérico, ele não, né? Mas ele precisa. E os melancólicos, por incrível que pareça, eu sempre falo isso também. O sanguíneo diz que precisa. Você não me ama, você não fala que me ama, você não me dá beijo, você não me dá carinho e não sei o quê. O sanguíneo externaliza isso. Sim. A criança melancólica, ela precisa tanto quanto, só que ela não externaliza. E quando ela externaliza que ela não quer. Então, isso às vezes confunde os pais. O pai quer lá abraçar a criança melancólica, mas ela quer. Então, pais de melancólicos, abracem os seus filhos, beijem muito os seus filhos, digam o quanto eles são maravilhosos, o quanto eles são queridos, e lambe esse filho, ele vai, eu não quero, mas aquilo está sendo uma carga de afeto tremenda que ele vai receber, porque a criança melancólica, ela tem, eu costumo brincar, né? Ela tem um filtro muito grosso, né? Então, todo esse carinho que você está dando, o que chega de fato lá nele é pouquinho. Então, se você dá pouquinho, não chega nada. Não chega nada. Então, mesmo que você ache, estou exagerando com meu filho melancólico, dobra a dose. Meu, mas eu brinco. Estou exagerando, está demais, está muito isso, muito meloso. Dobra porque vale a pena, ele precisa isso aí. E eu fico pensando também, Adriana, que para o melancólico especificamente, às vezes os pais esquecem, eu penso, que ele registra, ele vai ficar marcado, então, portanto, ele não vai esquecer. Agora, veja, ele não vai esquecer do ruim, mas do bom também. Então, precisa ter esses momentos para que ele tenha isso registrado dentro dele, né? Para que isso fique, de fato, marcado nele. E qual é a tendência do melancólico? O olho do melancólico, ele vai sempre no que é ruim. Sim. É aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. Para o melancólico, o copo é sempre meio vazio. Sim. Então, a gente precisa dar altas cargas de positividade, de bondade, de beleza, porque por ele mesmo, né, o olhinho dele vai focar, o coraçãozinho dele vai focar na dificuldade, no problema, né, na maldade, né, na maldade do mundo, que esse mundo é muito horrível, esse mundo é muito feio, esse mundo é muito triste. Não, esse mundo é lindo, esse mundo é maravilhoso. Você não apresentar isso para ele, ele não vai ter um registro. Sim, né? Ele vai ter. Então, a gente precisa dar muito isso para que isso fique marcado nele. As coisas boas fiquem marcadas. Muito bem, bacana. Adriana, eu não lembro mais a outra pergunta, você lembra? Eu também não lembro, não. Era sensibilidade. Ajuda a gente aí, ó. Ajuda a gente aí, Adi. Vamos lá, então. A questão do sanguíneo, como é que faz ele render mais na escola? A questão do celular para o sanguíneo, né? Que é mais... o tal do sanguíneo com aporte seco, se não é muito afetivo. Ele é um pouco menos, mas, né? mas ele vai ser afetivo. Deixa eu ver. O sanguíneo Helene, que você fala aí do... O sanguíneo que é muito sensível, ou isso é coisa só do melancólico? O sanguíneo ser muito... Isso aí ela respondeu. Porque exatamente, dá a impressão que o sensível passou, né? Passou, foi foi um sopro. E o melancólico fica sofrendo mais, né? Rende mais, o banzo, né? Não, mas os dois são tem sensibilidades distintas aí, mas os dois são sensíveis. Sim. Né? Vocês querem falar alguma coisa, então, do celular? Do render na escola? O que você fala, Lucilene, do celular? Nossa, você sabe que eu tinha algumas restrições a respeito do celular, agora eu não tenho nenhuma coisa a favor do celular, Adriana, como isso faz mal. E assim, ó, gente, desculpa, tá bom? Mas, ó, não faz mal só pro sanguíneo, não, tá bom? Não, para todos. Não é, Adriana, não é, gente, não é algo da criança, pelo amor de Deus, não é. Gente, olha só, o celular faz mal para a gente. Isso, Adriana, isso. O celular faz mal para mim, né? Eu sou um tanto quanto viciada. Tem épocas que eu fico, né? O celular me... Primeiro porque, de certa forma, hoje em dia, né, parte do meu trabalho está aqui no celular.
Sim. Né? Parte da minha atuação hoje em dia é o celular. Então, eu tenho uma desculpa maravilhosa para estar mexendo no celular. Eu tenho uma desculpa maravilhosa para ficar até mais tarde no celular. Sim. E aí eu mesma me justifico. Eu que sou uma mulher desse tamanho, né, adulta, que estudo, que entendo de comportamento, que entendo disso, entendo daquilo, eu consigo gerar uma desculpa, tá? Para eu mesma me desestabilizar o meu sono. Eu dormir depois de 10h30 da noite, isso me desestabiliza. Sim. É porque eu acordo muito cedo. E eu consigo eu mesma me justificar, porque eu estou ali, e às vezes não estou trabalhando coisa nenhuma, eu estou ali imersa naquilo. Agora, ainda mais uma criança, um adolescente exposto a isso, né? Que não tem tanta capacidade de julgamento, de filtro do que tá recebendo. Então, a minha orientação é celular, não importa o temperamento, é zerar o máximo possível. Ah, mas o meu filho precisa se comunicar comigo. Então, ok, você dá um celular para ele, bloqueia absolutamente tudo, deixa só o telefone. Nem o WhatsApp, deixa o telefone só. Não é telefone que ele precisa? Então, tá aqui, filhinho, aqui você tem um telefone para ligar para a mamãe e para ligar para os seus amiguinhos. Ai, mãe, pelo amor de Deus. É isso, se não, é isso, é nada. Sim. Criança, adolescente não precisa mais do que isso. Ah, mas ele vai ficar por fora, ele vai ficar... É paciência. Sim. Às vezes é preciso nadar contra a corrente, né? Mas, Adila, você sabe que eu tenho alguns pacientes que têm, ó, deixa eu até pensar aqui na idade, que tem 12, que tem 13 e que não tem celular. E vou te falar, não tá por fora, não, viu? Não tá por fora. As crianças conversam, né? Eles até filho... conversam com a gente, né? Eles têm tempo de conversar, né? Olha só, meu filho de 13 anos está com um celular agora, né? A Adriana, não fala que seu filho de 13 anos não tem celular. Ele está com um celular agora, tá? Que é um celular quebrado, destruído, que a gente tinha aqui em casa, que por conta dessas aulas online, né? Eu com 4 filhos dentro de casa, mas eu trabalhando de casa nesse isolamento, eu não tenho 5 computadores para disponibilizar para todo mundo que tem aula o tempo todo. Sim. Né? Então, a gente teve que resgatar os celulares destruídos da família para eles poderem ter. E aí, ele se acha, ele quer, não, deixa eu botar isso, deixa eu botar aquilo. Não, isso aqui é para você assistir a aula. E agora ele já começa a sair e tal, então mas tudo tem controle de tempo. Sim. Né? O Google, hoje em dia, tem o Family Link, né? Que você bota todos os limites de tempo, o limite de que tipo de aplicativo ele pode entrar, o que ele pode fazer, que horas que ele faz. Ele só vai ter 40 minutos no dia, no máximo, para poder usar aquilo. Então, você tem um grande controle. Né? E isso só foi parar na mão dele por conta dessa desgraça desse isolamento, porque senão até então não teria. Os mais velhos também foram ter um celular na mão, não é? Depois dessa idade. Mãe, eu sou o único na minha turma que não tem o celular. Aí eu falei, é o único? E a fulana? A fulana também não tem, né? Porque você acaba tendo conta aquelas mães meio parecidas com você. Não, a fulana também não tem. Então, que ótimo, vocês são as 2 únicas. Então, cola com ela, tá certo? E vai ser feliz com ela. O resto, se seus amigos não querem conversar com você, não querem papo com você, só porque você não tem um celular, de fato, não merecem a sua amizade. Não é o celular o problema disso, né, Adriana? É outra coisa, né? Exatamente. Você não precisa do celular para poder ficar com seus amigos. Sim. Tá? Esse é como diz a história, a gente tem que ensinar para a criançada que é o mundo cão, né? Eu digo assim, cara, a realidade é essa, né? E a coisa da mãe pode falar, quando diz assim, mas todo mundo tem. E a mãe ou o pai diz assim, mas você não é todo mundo, não é verdade? Não dá para dizer assim, você não é todo mundo, né? Você é você. Né? Que eu costumo falar aqui em casa, né? Além de você não é todo mundo, né? Eu apelo, né? Que eu gosto de dar uma apelação assim, olha só, minha filha, que pena que as suas amigas não tenham uma mãe que se preocupe tanto com elas quanto eu me preocupo com você.
Nossa. Sim. A mamãe faz isso, olha bem para a mamãe, olha bem para mim. Você acha que eu estou fazendo isso porque eu não gosto de você? Ou porque eu gosto de você? Mamãe sabe que isso é um mal para você. Sim. Por mais que isso te desagrade, eu escolho, eu prefiro que você fique chateada comigo do que deixar você no mal. Isso Então, vai é uma doer. pena que as suas amigas não tenham isso. Vai Sim. doer mais em mim do que em você, como diz a história, né? Vai doer Isso. mais. Mas não dói em mim, não, que eu faço com alegria. Mas a gente tem que falar, vai ter que dizer, porque isso Eles precisam saber. é E fantástico. é sempre isso. O melhor argumento, né? E que eles conseguem entender muito bem, na hora dói, na hora eles até ficam um pouco revoltados, mas é o melhor dos argumentos porque é a verdade. Sim. Isso não é bom para você. Isso. Sim. Eu quero o seu bem e Sim. isso não vai trazer o bem para você. Sim. E a responsabilidade, né, da sua felicidade agora É minha. está nas minhas mãos. Uhum. Agora, quem faz determinadas escolhas sou eu. E eu quero ser. Tem uma coisa interessante, Adriana, nessa fala, de que não vai acontecer porque não é bom para você, e esse é o meu papel, que os pais, de maneira geral, eles fazem isso, só que com outras coisas, né? Então, por exemplo, hoje em dia, a gente sabe, né? Hoje em dia, pensa, vamos olhar só naquelas pessoas que estão perto da gente, viu? Ninguém deixa o filho trocar arroz, feijão por brigadeiro todo dia, ninguém deixa. Então, assim, os pais sabem fazer esse tipo de colocação. A minha questão mais incômoda é por que a gente tem dúvida, por que ainda existem pais com dúvida de que o celular é tão nocivo, né? É verdade. E a gente fala essa história de a nossa pequena, a gente ainda está avaliando ela ainda, né? Não sabemos se ela ainda é uma sanguínea ou se é uma colérica. E ontem foi muito divertido essa história de eu tomar banho, porque a minha esposa, a Carla, falou assim, você vai tomar banho com o papai hoje, o papai vai dar banho em você. Eu dou banho nela, né? Aí ela diz assim, ela começa a chorar. Ela estava na sala chorando, gritando, esperneando. E eu falei, Bruna, com toda a calma do mundo, você vai no quarto agora, você vai começar a tirar sua roupinha, pôr para lavar e tal. Ela ficou na sala escondida. Eu desliguei a luz da sala. Ela fica desesperada. Pai, eu não tô enxergando nada. Eu falei, então venha, me siga que você vai lá. Ela vai no quarto, acende a luz, começa a fazer, choramingando. Aí, mas já menos. Aí eu desligo a luz. Aí ela vem atrás de mim, chorando. Mas não deu 1 minuto e meio, 2 minutos, ela tava me abraçando. E me beijava, e me abraçava, dizia, papai. Eu falei, você quer que eu chame a mamãe agora para dar banho em você? Ela disse, não, papai, eu quero tomar banho com você. Em 2 minutos. Mas a gente vai aprendendo a lidar, porque ela bate de frente, ela testa. Mas é só manter a... Ela deve ser colérica. Qual a idade dela? Ela vai fazer 6 anos. 6 anos. 6. Mas é que ela tem um TDAH com TOD. Ela tem as duas coisas. Então aí tem no meio um negócio aí, um tempero, mas a gente está trabalhando e ela está respondendo bem. Mas é divertido de ver essa história de ser pai. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, eu acho que deve ser a nossa última pergunta. Como fazer o filho melancólico para que ele não desista? Para que ele acredite que ele pode conseguir? Lucilene, essa é a sua que é melancólica, hein? Não, o melancólico, eu fico pensando assim, ó, ele precisa ser ensinado a olhar além da parte vazia do copo, né? Então, tem um exercício que eu gosto muito de fazer com a criançada aqui, que eu tenho contato, que é assim, como é que foi sua semana? A primeira coisa que eles me contam é o que não foi legal. Normal. Aí eu digo assim, mas eu fui numa festa, por exemplo, antes de pandemia, né? Por exemplo, eu fui numa festa mas a minha amiga não foi. E o que tinha para comer? Tinha bolo de morango. Mas parece que é o seu preferido. Opa, então peraí que tá 1 a 1. A minha amiga não foi, mas tinha bolo de morango. O que mais que aconteceu? Né? Isso ajuda, gente, o melancólico a ampliar o olhar. Porque o que faz o melancólico desistir é ele olhar para algo e já carimbar. Tá muito difícil para mim, eu não vou conseguir, né? Então, quando a gente ajuda ele a equilibrar, ele vai percebendo que não, eu tenho potencial para. Ok, não vai ser fácil, porque não vai adiantar querer enganar o melancólico, gente. Isso aí tá fora de cogitação, né, Adriana?
precisa falar com ele na realidade, ele não é bobo, né? Então, assim, você fala, não, você consegue porque é fácil, ele vai olhar para você e vai só apagar aquela fala que você fez. Pô, isso aí é difícil pra caramba, né? Mas em geral a gente pode falar, olha só, é difícil, mas lembra, teve uma vez que você já fez e conseguiu. É isso então, aí. capacidade você tem. E aí é o caderninho de novo, né, Adriana? Porque onde é que eu tiro isso? Porque também não vai adiantar falar para o melancólico que, lembra tal dia que você fez, se ele não fez? Porque ele lembra, gente. Você pode não lembrar, mas ele vai lembrar. Então ele precisa do caderninho. Você precisa ter certeza que aquele dia ele venceu tal coisa. E aí você usa aquilo como recurso. Como recurso, exatamente. Mas para isso, se não tem um caderninho, se não tem essa memória externa, né? Se a mãe não tem esse hábito, né, de estar ali pensando no filho, pensando nessas estratégias, né? Então, muitas vezes eu falo isso, né? O que é um plano de educação? Né? Não é um plano de negócios, é esse dia a dia, é esse olhar de dia a dia, né, de situações de dia a dia, para você se organizar, né, se estruturar, para você trabalhar com o seu filho. Agora, para isso, tem que ter o quê? Tem que ter convívio, né? Tem que ter atenção, né? Tem que ter conversa. E aí entra, né, o olhar do pai. O olhar do pai é muito importante. Né? Ainda mais se o pai tem um outro temperamento, né? Vai ajudar a complementar, a trazer novas ideias, né? Muitas vezes, o que eu também aconselho muito para as mães coléricas, né? E eu que sou mãe colérica, né? Ouça sempre, né, o seu marido, ouça. Para sempre, depois que você pensou tudo, você já definiu tudo, você já está cheia de ideias maravilhosas, né? Coloque essas ideias para o seu marido e ouça a opinião dele, né? Pergunta, você acha que eu estou exagerando? Você acha que isso aqui está sendo muito exigente? Será que, né? E aí pondera isso. Então, o ideal é que a gente tenha, né, um tempo semanal para a gente, enquanto mãe, sozinha, dar essa pensada, e um tempo semanal de conversa com o marido sobre esses assuntos. Né? E aí eu costumo falar, olha, marca uma pizza, né? Marca quem gosta de um chopp, marca uma pizza com chopp, e aquela conversa vai ser sobre educação de filhos, aquela específica. Não é para ficar toda vez que sai só conversa de filho, só conversa de educação de filho. E aí, geralmente, é só para reclamar. Ai, porque o fulaninho fez isso. Ai, porque o Beltraninho fez aquilo. Ai, que eu não consigo. E você não me ajuda. E você não sei o que. Aí, putz, grila, não tem casal, né, que aguente um negócio desse. Então, é tirar uma vez na semana, né, e conversar só daquela vez sobre os filhos. O resto é amenidade, são outras conversas, outros papos. Porque tem o dia certo, a ocasião certa de conversar sobre a educação dos filhos. Sim. Vai ter sorteio? Bom, agora nós vamos ter um sorteio bacana agora. Bom, primeiro a gente vai agradecer. Nossa, apareceu um monte de criança aqui. Essa é a Bruna, essa é a minha. Esse é o Kefa, o Pedro, que é do Ricardo e da Grazi. Oi. Essa aqui que eu não sei. Você é colérica ou você é sanguínea, meu amor? Você sabe? Não sabe, né? O papai vai tentar descobrir a mamãe também. E você, Kefa? Você é melancólico, Kefa? Melancólico. É bom que ele já se conhece de pequenininho. Quem quer me ajudar com o sorteio? Muito bom, aqui? muito bom. Faz o seguinte. Alguém vai sortear e as duas meninas maiores vão ler. Pode ser? Pode ser? Qual dos dois quer pegar? Eita, agora você se enrolou, Ad. Vamos fazer o seguinte, você pega, passa pro Pedro e o Pedro passa para as meninas, tá bom? Mas vira para lá que não estão vendo você, ó. Então você vai pegar um papelzinho daqui de dentro. Pera lá, passa um papelzinho, um só. Pegou? Passa pro Pedro agora. Aí o Pedro tá participando. Você, agora, isso, Pedro abre. Abre, Pedro. Vamos lá, quem? Pera lá, agora vai ler. Quem será? O Ellenson Buiza. Ellenson Buiza.
Falou certinho. Então, Ellison, você acaba de ganhar o kit que está aqui conosco, dos livros. Quais são os livros? Fala aí pra gente. Vamos lá. Os livros são O Temperamento que Deus lhe deu. Nós temos Os Temperamentos, do Conrad Rock. Temos aqui Os 4 Temperamentos, do Dr. Ítalo Marsili. E Os Temperamentos, do Cláudio Galeno. São clássicos, né? Hoje ainda dos temperamentos. São exatamente os livros de temperamentos que eu costumo indicar, né? Que é uma boa base da bibliografia do meu curso, os 4 livros. Quem ganhou vai ficar muito feliz, porque tem muito material aí para estudar. Falando nisso, como nós já estamos caminhando para o final do nosso encontro, eu queria deixar a palavra para vocês. Agora, Adriana, você quer fazer um comentário? Você quer falar dos teus trabalhos um pouco para a gente, para divulgar também? Vamos lá? Quem está me conhecendo hoje, né? Quem está me vendo aqui, eu entrei nessa história de estudo dos temperamentos quando os meus filhos eram pequenos, né? E eu sempre me interessei por aprender a ter mais ferramentas para educar melhor os meus filhos. E eu descobri nos temperamentos, né, algo de algo fundamental, né, aqui para o meu dia a dia. E depois quando eu comecei a trabalhar com a escola, eu vi que eu podia aplicar isso na escola, né, na sala de aula, e foi outra virada de chave para a gente. E aí, há pouco tempo, né, não tem nem um ano, agora em outubro, olha, agora que eu lembrei, agora em outubro vai fazer um ano que eu resolvi brincar na internet, e por brincadeira eu comecei a falar, né, comecei falando de autoridade, né, e temperamentos, e eu vi que as pessoas começaram a ouvir, né, e a gente começou a trocar ideias, e hoje em dia, boa parte do meu trabalho está, né, nesse sentido que sempre foi de ajudar as famílias, né? A gente sabe o quanto é difícil esse processo de educar filhos, e se a gente recebe um apoio, eu recebi muito apoio, né? Muita gente boa me ajudou, me ensinou, e eu me sinto aqui, né, nessa obrigação de passar tudo isso. Eu vejo o quanto é um alívio na vida das mães poderem, né, contar com esse tipo de apoio, com esse tipo de suporte. Então, quem não me conhece, pode me seguir lá no Instagram, Adriana de Abreu. Eu, esse ano, né, eu acho que foi em agosto, eu abri uma turma, porque todo mundo me perguntava tanto, me pedia tanto, Adriana, faz um curso, né? Eu dava só curso para as minhas professoras. Eu falei, não, tá bom, vou tentar organizar, vou estruturar um curso. Comecei o curso, abri a primeira turma, quase morri para dar conta de todos, mas agora a gente está encerrando, vou respirar um pouquinho, e se Deus quiser eu já vou abrir a segunda turma. Então, quem tiver interesse depois em participar, e a gente faz um curso bem extensivo, né? São, sei lá, acho que são quase 40 horas de curso, né? Para tratar dessa questão de relacionamento de pais e filhos pelos temperamentos. Né? Um autoconhecimento dos pais primeiro, para depois trabalhar esse relacionamento. Isso. E agora você, Lucilene. Obrigada. Eu só vou fazer uma pergunta para a Adriana antes, que eu não vou resistir. Ô, Adriana, o seu canal do Telegram é aberto ou é só para quem participa do curso? Não, o canal do Telegram é aberto. E tem na sua bio o link para entrar? Tem. Eu acho que vale muito a pena, gente, vocês visitarem o canal da Adriana, né? A Adriana disponibilizou lá um questionário que ela elaborou, e assim ficou muito bacana, Adriana, né? Eu tenho indicado para as pessoas que têm interesse no assunto. Eu estudei um pouco esse assunto, então posso aqui me arriscar a dizer que ficou muito bom, viu? Ajuda a gente bastante a se identificar e a ter um norte aí nesse autoconhecimento, viu? Parabéns. Obrigada, Lucilene. E agora eu tô desenvolvendo, né, a partir dessa primeira turma do curso, eu desenvolvi 2 novos questionários. Né? Eu reduzi um pouco, porque esses questionários são muito grandes. Sim. E eu estou, através dos meus alunos, eu estou refinando esses questionários para depois liberar, né, para todo mundo.
Mas como está, digamos, está também em fase de teste, e com essa primeira turma eu já fiquei muito satisfeita. Né? Muito satisfeita, eu vi que esse já está praticamente pronto. Né? Vou testar com a segunda e aí depois eu libero. Mas, em princípio, esses estão disponíveis lá no canal do Telegram, né? Fica fixo lá. Dá um pouquinho de trabalho, mas ajuda bastante. Ajuda sim, gente, porque às vezes o que as pessoas me contam, Adriana, é que mesmo lendo, mesmo investigando um pouco, elas se perdem, sobretudo nos aportes, nessas questões. Uhum. E o questionário ele é muito preciso, né? Assim, eu achei o máximo ele dá o seu temperamento com o aporte. Que bacana que foi aquilo, ficou muito legal, viu? Bacana. Uhum. Gente, para falar um pouco de mim... Isso que eu ia dizer. Agora fala de você também, vai lá. Tá. Então, eu sou psicóloga, a minha área de atuação é terapia de casal e família, então é um assunto, falar de temperamento para mim, falar de relação familiar, né, seja conjugal, ou seja de pais e filhos, é um assunto que eu adoro. Quem tem um pouco mais de conhecimento comigo sabe o quanto isso me encanta e me interessa. E é um pouco isso que você vai encontrar lá nas minhas redes sociais, né? Então, eu estou no Instagram, abrimos ontem, né, o meu canal no YouTube, então, por enquanto, só tem lá um videozinho, que vou começar a me aventurar nesse caminho agora, então, tenho paciência, né? Para mim, a internet é um mundo novo, né? Eu achava impossível fazer atendimento psicológico online, mas aí chegou a pandemia para dizer isso é bobagem, olha, a gente consegue, né? E o quanto eu tenho trabalhado online, gente, e o quanto o trabalho tem sido muito bom. Então, era só um preconceito ou um medo, eu não sei, mas enfim, que aí é a parte boa da pandemia, né? A pandemia também veio varrendo muita coisa que a gente jurava que não ia dar certo, e no fim, olha aí, foi possível fazer. Acabou isso. E olha só que interessante, o momento, o gesto, além de vocês, é claro, mas temos mais um gesto de generosidade. O Ellenson, que ganhou, foi o ganhador, ele é pai lá do Bosque. Ele pediu que ele já tem esse aqui do Ítalo Marcilli, então ele pediu para sortear do box, para sortear de novo esse aqui. E a Maria Cecília já ajudou a gente, que é uma fofinha que estava aqui também. E quem ganhou esse livro aqui do Dr. Ítalo Marcilli é o Ramon Borges, tá bom? Ramon, nós vamos entrar em contato com você para você poder retirar o seu livro, tá bom? Gente, eu acho que era isso, né? Isso. Olha, eu falei que eu ia falar demais, olha só, gente, já vai dar 10 horas da noite. Se deixar, a gente fica aqui até... Mas o tema é muito bom. Sabe por que é bom? Porque tem dicas, é calcado na experiência. Não é? A gente teve a parte teórica, tivemos também exemplos, experiências também de vivência. A Lucilene passou, deu todo esse arcabouço, mas agora vocês duas só juntaram tudo isso aí e colocaram a cereja do bolo e a coisa ficou bonita assim. Gente, muito obrigado a vocês duas. Adriana, muito obrigado pela tua atenção. Foi um prazer, uma alegria. Lucilene, você também, como sempre, sempre disponível também conosco. Lembrando a todos, vocês estavam assistindo, muitos pela nossa dificuldade técnica, estavam assistindo pelo Instagram. Nós vamos colocar isso, você que estava acompanhando pelo Instagram, nós vamos colocar na página do Santuário esta live que ficou gravada, é o Schanstatt, como é que é? Schanstatt Curitiba, tá bom? Então procurem lá. Se você não for inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, ative o sininho. Lucilene, muito obrigado. Adriana, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um beijo grande, viu? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.